Graça e paz, povo de Deus. Estou aqui em mais um episódio do TheCast, temas sensíveis de alta relevância. Está aqui comigo a nossa perita criminal, doutora Gabriela Nóbrega, gente nossa, viu? E também tem um padrinho que eu amo demais, tem um grande carinho, nosso doutor Humberto. Então, um grande abraço, doutor Humberto. E fico muito feliz porque depois de muitos anos nós voltamos a nos encontrar. Eu já fiz alguns serviços gráficos para a nossa doutora Gabriela e Deus nos concedeu o privilégio de nos reencontrarmos depois de tantos anos. Então, doutora, aqui nós temos um hábito de ir direto ao ponto, sem perca de tempo, sem mais delongas, porque tratamos de temas sensíveis de alta relevância. E a pergunta que eu lhe faço à senhora, que é uma mulher que vem representando os peritos, que vem representando aí uma classe importantíssima na sociedade. Quais são os projetos de leis que a senhora tem para João Pessoa? Bom, primeiramente, só esclarecer por que a gente vai falar aqui de projetos de lei, né? Porque estou candidata a vereadora neste pleito agora da capital, da nossa João Pessoa, e me coloquei à disposição de João Pessoa, pastor, exatamente por entender que ao longo da minha vida, como cidadã e como profissional, a gente foi acumulando experiência e conhecimento para isso. Então, quem está acompanhando a minha campanha está vendo que eu elenquei basicamente 6 eixos de propostas. Obviamente que isso não é uma situação estática. A gente vai agregar novos assuntos, novas temáticas e novas necessidades de João Pessoa e da população de João Pessoa assim que a gente chegar na Câmara. Mas a gente tem 6 eixos. Um primeiro relativo, não necessariamente nessa ordem, à segurança pública. Outro relativo à infraestrutura, turismo, saúde, educação. E um que me é muito importante, não, sem nenhum demérito aos outros, que é relativo a pessoas vulneráveis, né? Pessoas que dependem de uma atenção maior das políticas públicas, como, por exemplo, idosos, crianças, pessoas com deficiência e também temáticas relacionadas às mulheres. Então, a gente tem 6 eixos. Em cada um desses eixos, a gente já tem projetos pré-estabelecidos. Mas na sua área de atuação, de uma forma prática e concisa. Na área de segurança. Na área de segurança, muita gente se equivoca e acha que município não tem nada a ver com segurança. Tem tudo a ver com segurança. Tem medidas que o município pode tomar, melhorar e ampliar, que vão com certeza tocar na segurança, como cobertura total de pontos sensíveis da cidade, com monitoramento, porque a gente já tem vídeo monitoramento em João Pessoa, mas a gente precisa ampliar. Mas tem um problema aí, olha só. Vá. Há quem diga que é uma fábrica de multas. Mas a ideia do monitoramento não é monitoramento de trânsito. Eu estou falando de monitoramento para segurança. Mas na prática está funcionando dessa maneira. Em Santa Rita, em Cabedelo, está servindo para multar o cidadão. O que a senhora pretende implementar aqui, propor, é diferente do que está acontecendo em Cabedelo? É diferente, é um monitoramento ostensivo. Por quê? Porque a ideia do monitoramento não é só a produção de um registro para que você tenha prova e você tenha o registro daquele fato. Mas a ideia é, quando você tem a vigilância ostensiva, a ideia é que a criminalidade ela reduz. Né? Isso não é aqui, isso é em todo mundo. Ninguém gosta de ser vigiado, pastor. E tem certas coisas que as pessoas não fazem em público quando sabem que estão sendo vigiadas. Então, o vídeo monitoramento ele não é só uma ferramenta de produção de prova para uma investigação posterior. Ele também é uma ferramenta de prevenção. Então, prevenção com maior ampliação de vídeo monitoramento, prevenção com melhor ocupação, limpeza e iluminação de espaços públicos, o abandono de espaços públicos ou a não utilização adequada de terrenos particulares que ficam não murados ou semi-murados, com mato, sem iluminação, aquilo é um ambiente propício para a criminalidade. Mas eu lhe pergunto, doutora, nós tivemos o nosso querido doutor Humberto. Sim. Um gigante, Sim. Né? Um amigo pessoal, tenho um grande carinho por ele. Mas excelente vereador, foi o vereador mais produtivo, mas viu, eu não acompanhei o dele. mandato dele. Na época eu estava um pouco distante da política e não acompanhei. Fiz um material de campanha dele, mas não acompanhei o seu mandato. E eu vejo que, eu não sei se é muito interessante ter uma perita lá. O que é que uma perita vai fazer? O que é que o doutor Humberto fez de tão relevante? A senhora levantou a bandeira e disse que foi o vereador mais atuante. Eu não posso defender porque eu não acompanhei. São números, os números estão lá para provar. Diga o que é que ele fez. Ele foi o vereador mais atuante. Agora você sabe que o vereador... Mas eu queria que a senhora definisse essa classe, como é que ele
O que é que ele trouxe? Vamos lá. Para os peritos, o benefício Na verdade, na realidade, eu não sou uma candidata para benefício dos peritos, eu sou uma candidata para benefício da cidade. Mas essa é a principal bandeira. Quando a senhora vem de lá, a senhora está representando uma classe. Represento, sim, com o meu trabalho, com a minha história e com toda a ética que eu Mas a construí senhora lá. não pretende ter esse nicho. Não, a ideia não é ser vereadora para defender perito. Né? Por que eu estou dizendo isso e digo com muita tranquilidade? Inclusive, nós somos servidores estaduais. Eu serei vereadora, se assim a população de João Pessoa me der essa oportunidade, para defender todo cidadão de João Pessoa, inclusive os peritos. E quando a gente fala de Humberto foi sim o vereador mais produtivo. Ele teve o maior quantitativo de projetos de lei, não é projeto de lei de nome de rua, não. É projeto de lei efetivo, como, por exemplo, um projeto de mediação escolar, que a gente ajudou a elaborar com o doutor Humberto para fazer a diferença dentro das escolas de João Pessoa. Mas existem as nuances da política. E quais são as nuances da política? Por mais que ele tenha sido o vereador mais produtivo, muitos dos seus projetos, embora aprovados às vezes na Câmara, eram vetados pelo prefeito à época, que era de oposição. E que teve um comportamento que não era um comportamento preocupado necessariamente com a funcionalidade e o benefício daquele projeto, mas sim muito mais voltado à política. E aí você se torna produtivo, mas é cerceado pela dinâmica dos poderes. Então, quando eu digo a você que venho de Humberto, tenho o apoio de Humberto, aprendi muito com ele, inclusive na perícia e na gestão pública, e que venho, sim, como perita criminal, com meus quase 15 anos de história na perícia e 20 anos de história na educação, mas eu não venho para defender uma classe, né? Eu venho, sim, representando essa classe, me mantendo sempre com ética, altivez e conteúdo, mas a ideia não é ser vereadora de uma classe, é ser vereadora de todo cidadão de João Pessoa, mas inclusive todos os que peritos. olharem para a senhora, Sim. Eles vão ver que a senhora claramente representa essa classe. Sim, vão me ver como perita criminal com muito orgulho, porque é uma atividade que desempenho com muito orgulho. E tenho muito orgulho do trabalho dos meus colegas, que são peritos criminais aqui no estado da Paraíba, porque a Paraíba é referência nacional, tá? Em relação à perícia criminal. Mas com muita tranquilidade de saber que não vou ser vereadora de uma Mas classe qual é só. o âmbito? Eu estou tentando extrair da senhora, me perdoe. Sim. Como perita, um olhar, né, mais... Eu vejo assim, o que é que a senhora tem a contribuir de uma forma prática, vamos lá, relacionada à sua área de vamos atuação? Lá. Porque eu vejo que tem outras pessoas que vêm, pronto, eu trouxe o Marquinhos, que é do MST. Sim. E ele pretende contribuir aí em questão de moradias, em João Pessoa, alimentação. Então, eu me preocupo que haja uma diversidade na Câmara. Sim. Então, quando eu vejo a senhora chegando como perita, eu me preocupo, eu digo assim, o que é que ela pretende fazer? Por mais que de uma forma geral ela venha governar para todos e legislar para todos, sim, legislar mas pra todos. Eu me preocupo, esse olhar como uma profissão que não dá para separar. Não, não dá. Por isso que duas das principais vertentes dos meus projetos são segurança, porque são 15 anos não só de perícia, mas de gestão da segurança pública. Então, um aspecto é segurança e o outro aspecto é educação. Porque se eu tenho 15 anos de segurança pública, eu tenho 20 anos de educação. Muito importante ressaltar isso também, que a senhora não só é autoridade na segurança Não, pública. São 20 anos de educação. A senhora é professora universitária? Sou professora universitária há 20 anos, né? Então, são 20 anos de educação. Eu trabalho na iniciativa privada, e na iniciativa privada pude trabalhar com públicos variados, com aquelas pessoas que são mais carentes de recursos e acessaram... Mas a senhora não deveria ter se afastado... Não, da educação. Da educação? Não, porque não é um cargo público. Eu só preciso me afastar do serviço público, como me afastei da perícia. Mas a sala de aula, ela é uma atividade privada. Me questionaram isso. Eu fiz uma pergunta, não, porque disseram assim, como é que ela está ensinando? É uma atividade, eu estou vinculada à iniciativa privada, e lá eu exerço uma atividade que não tem nada a ver com a política. Eu não estou usando de nenhuma benesse do serviço público ou da máquina pública, como gostam de chamar, para me autopromover. E digo mais, a sala de aula, há um tempo já muito grande, muito mais do que fonte de renda, para mim, ela é realização pessoal. Então, a sala de aula, se engana quem pensa que o professor vai lá ensinar. A gente vai lá muito mais aprender do que ensinar. A gente troca experiência, e principalmente eu que trabalho com o ensino superior há 20 anos. Então, lá eu tenho pessoas das mais diversas classes sociais, das mais diversas histórias de vida, com projetos diferentes, e que eu pude participar da formação dessas pessoas ao longo de 20 anos. Eleita, a senhora vai parar de ensinar? Não. Não precisa. Como é que a senhora vai conciliar Vamos lá. o mandato de vereadora, Vamos como lá. perita? Vamos lá. Existe muita coisa para uma mulher só. Não, mas é porque você não conhece Gabriela Nóbrega, modéstia à parte. Minha família diz que eu sou a mulher dos 3 expedientes, né? Hoje em dia, eu já exerço
uma atividade bem puxada antes da campanha, e a campanha é uma atividade bem puxada. Mas eu já exerço algumas atividades e concilio, dentre elas a educação, dentre elas a segurança pública e a família, que demanda meu tempo e gasto esse meu tempo com muito amor e muita dedicação. Mas é possível, pastor, desde que você tenha uma rede de apoio boa como eu tenho. Né? Eu tenho uma família que me apoia nos meus projetos, eu tenho um marido muito presente que me apoia nos meus projetos, e assim a gente vai equilibrando as nossas atividades de família. E na atividade profissional a gente consegue. Como é que consegue? A atividade vereadora ela pode ser conciliada com outra atividade. E ministrar aula eu não preciso ministrar todos os dias. Concorda comigo? Mas o horário... a educação não perde uma grande professora? Não vai perder porque eu não vou largar. Mas a senhora vai diminuir a carga Diminuir, horária. sim, mas a educação, ela me alimenta todos os dias. Fazer parte da história de vida dessas pessoas e ver o crescimento delas é algo que é surreal. Então, eu não quero largar, não. A senhora pretende manter como um hobby ali, né? Não vou dizer que é um hobby, porque hobby parece que a gente não está levando a sério, né? Mas, com certeza, a gente tem que ter uma carga horária mais reduzida para a gente poder conciliar com seriedade as atividades da legislatura, porque não é só o projeto de lei. A atuação do legislador ele vai muito além, vai na fiscalização, vai na presença lá na ponta para saber quais as necessidades. Por que não, doutor Humberto? Por que a senhora veio agora representando... Vamos lá. O doutor Humberto, por que não ele que já é um vereador consolidado, teve um mandato aí nas suas muito palavras. Muito profícuo. Então, Isso. Por que não ele? E aí é uma resposta que poderíamos dar os dois juntos, né? Foi um casamento de situações. Doutor Humberto, que já foi vereador, né, no mandato anterior, que teve realmente uma vereança muito profícua, mas por questões não só pessoais, mas também profissionais, ele entendeu que esse era o momento de Gabriela Nóbrega, né? Que me preparei ao longo desse tempo, aprendendo também com ele, para estar presente aqui agora e dar meu nome à cidade. Então ele recuou para a senhora avançar. A ideia foi de comum acordo. Eu não vou sair ele para como você deputado sair. daqui a 2 anos, né? Espero que sim. Olha só, fica a dica aí. Voltando na nossa doutora Gabriela, você já prepara o caminho para o doutor Humberto vir como deputado. E aqui eu quero ressaltar, eu quero parabenizar o doutor Humberto de não fazer o seu mandato de escada. Eu tenho batido nisso aqui. Isso. Vereador que chega lá e daqui a 2 anos vai ser candidato, para mim, ele está ocupando um lugar que outro poderia estar ocupando. Então, parabenizo o doutor Humberto Pontes por abrir mão, porque para ele seria muito mais cômodo e muito mais fácil. Sim. Daqui a 2 anos, ele já eleito vereador, almejar estar ali na Assembleia Legislativa, mas ele abre mão e mostra-se um gigante. Sim. Porque se candidatar a deputado sem mandato, meus parabéns, doutor Humberto. Né? Mas a ideia é essa, é a ideia do compromisso com o trabalho. É como você disse, do mesmo jeito, doutor Humberto, eu não estou aqui para fazer uma carreira política utilizando a Câmara como escada. É tanto que, se você me perguntar por que eu me tornei, por que eu coloquei meu nome à disposição de uma pessoa se eu não tinha um histórico político, uma família de políticos, como alguns chegam somente com o nome da família. Porque eu me preparei ao longo desse tempo para colocar, de fato, meu nome à disposição da cidade, para trabalhar pela cidade. Para trabalhar pela cidade que eu escolhi morar, onde meus filhos vivem, onde meus filhos nascem, onde a minha mãe é da família, minha família é toda daqui. Eu não sou nascida em João Pessoa por uma ocasião. Meu pai é médico, minha mãe é advogada, eles moraram um tempo em Goiás, eu nasci em Goiás e vim para cá com 2 anos de idade. Mas tive, inclusive, a honra de receber um título de cidadã Pessoense por conta das atividades educacionais que prestei de trabalho voluntário na nossa cidade. Recebi o título de cidadã paraibana por conta da atividade policial. Foram 2 momentos distintos da minha vida. Num eu estava mais voltada à educação, no outro já estava realizando essa atividade. Mas a ideia é, de fato, trabalhar pela cidade. Não é uma realização pessoal. Se você me perguntar, você sonha em ser vereadora porque é uma satisfação pessoal? Não, não é uma satisfação pessoal. Eu sou, modestamente, muito bem realizada profissionalmente. Tanto na atividade da educação, são 20 anos de sala de aula com o nome consolidado aqui na cidade. Você estava falando dos colegas policiais militares. Lá na Polícia Militar eu tenho umas centenas, talvez milhares de ex-alunos meus. Né? Isso me orgulha muito de encontrar as pessoas no banco, de encontrar as pessoas num shopping de passagem, de encontrar no fórum, de encontrar nas diversas localidades. E, professora, esse nome soa muito bom. Sabe? É como um carinho. E você vê que aquela pessoa venceu na vida e cresceu, e você está ali um pouquinho na vida daquela pessoa. Então, assim, realização profissional eu tenho, pastor. Eu estou aqui buscando exatamente
colocar o meu trabalho à disposição da cidade, colocar a minha energia e a minha força dessa mulher que é uma mulher 3 expedientes e que não está aqui para brincar. Eu lhe pergunto, eu como pastor, eu tenho uma preocupação. Sim. Eu até digo àqueles que me acompanham, vote em alguém que tenha princípios cristãos, conservadores, porque senão você vai colocar alguém que não nos representa lá. Sim. Aí eu tenho para mim que essas eleições estão sendo definidas pela igreja. A igreja está com a força, assim, eu fico chocado com a força da igreja. Inclusive um pastor em um podcast de tanta repercussão, trazendo pessoas como a senhora, porque quando a senhora vem para um podcast que o pastor é quem entrevista, a senhora sabe que não tem como fugir do tema religião e política. Sim. Não tem como, porque já é um pastor, ele já apresenta... E que são coisas que estão intrincadas há séculos na humanidade. Já de uma forma tendenciosa. Então, a senhora sabe que esse tema vai ser citado, e eu cito aqui com todos os convidados. Mas qual é a minha preocupação, doutora? Sim. Eu vejo que a senhora traz essa representatividade muito forte da classe dos peritos, Sim. Da própria segurança pública, da educação, mas eu não sei muito bem o que a senhora pode fazer pela igreja. Sim. A igreja que definiu as eleições para presidente, vai definir, tem peso para definir as eleições aqui. É o fiel da balança, e por isso que Cícero está indo em tantas igrejas, Luciano Cartacho, Queiroga. Você vê a força da igreja. Pastor Sérgio Queiroz teve 100 mil votos em João Pessoa. Então, isso mostra a força do povo evangélico, a união. Sim. Então, eu pergunto à senhora, o que é que a senhora vai trazer de benefícios para a igreja? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou cristã. Minha formação é católica, nunca escondi, pelo contrário, tenho orgulho de falar da minha formação cristã. Venho de uma família católica, né? E se professo a fé cristã, tenho valores cristãos. Então, é óbvio que, enquanto cristã, a gente tem valores basilares que são inegociáveis, né? Então, a defesa desses valores é algo que é inerente a Gabriela, independentemente de Gabriela ser ou não vereadora da cidade. Então, a ideia não é, de novo, beneficiar X ou Y, mas estar, de fato, atenta, presente na defesa desses valores, porque é algo que é inerente a mim, seja eu vereadora ou não. Mas de uma forma prática, como é que a senhora vai nos representar? Bom, de uma forma muito prática, sendo contrária a projetos de lei que atentam, né, contra esses valores que, repito, são valores meus, antes mesmo de serem valores da vereadora Gabriela. Além da Câmara, o que a senhora pretende fazer? Profissionalmente falando, pela nossa cidade. Não, pelo povo cristão. Porque eu vou dar um exemplo. Vá. Esteve conosco aqui a nossa Estela. Sim. E ela falou algo que, para mim, assim, se eu não tivesse fechado com o Coronel Sobreira, apoiando ele, um grande abraço, meu amigo Coronel Sobreira, provavelmente a Estela tinha ganhado meu voto ali. Sim. Ela disse, olha, pastor, eu vejo que existe uma necessidade da doação de terrenos para as igrejas, não só para as igrejas, mas para os projetos sociais. Então, eu acredito que isso é muito relevante. A igreja cumpre um papel. Eu estou levando cerca de 400 refeições aos domingos ali na Praça dos Três Poderes. Levando pessoas para cortar o cabelo das pessoas em situação de rua. Dou aula de violão, bateria. Tem um projeto com os jovens também. Um dos maiores propósitos de começar esse podcast foi justamente isso. Poder sentar na mesa com pessoas como a senhora e dizer, olha, se a senhora ganhar, eu vou bater na porta lá do seu gabinete. Cobrar. E vou dizer, ó, nos ajude. Exato. A senhora se comprometeu lá publicamente a abraçar Exato. essa causa, porque eu acredito que a gente não consegue fazer isso sozinho. E vou lhe dizer mais, viu, pastor? Tomando aí, pegando o gancho da sua colocação. Eu acho uma baita ignorância algumas pessoas recusarem ou recuarem ou criticarem determinadas políticas não, vamos falar, determinados projetos de natureza social, porque são encabeçados pela igreja X ou pela igreja Y. Só sabe o que é fome, o que é frio, o que é falta de moradia, o que é a falta de um banho e de uma oportunidade, quem passou por isso. E com isso eu não estou dizendo que passei por isso, mas sou sensível a esse tipo de problemática. Então, é muito complexo e é muito egoísta da pessoa dizer, mas nesse tipo de projeto eu não me engajo, porque esse projeto é da igreja X, eu sou da igreja Y, eu não sou de igreja nenhuma. E eu acho que a igreja não tem nada a ver com isso. Quem está ali na ponta e está precisando da comida, do agasalho e do trabalho, não quer saber quem está estendendo a mão. Ele precisa daquela ação
humanitária. E é óbvio que aí não é copiando não, mas pegando um gancho. A utilização de espaços públicos, muito além de doação de terreno, mas a utilização de espaços públicos nos finais de semana, nos momentos de não uso, à noite, óbvio, com segurança, com a presença da Guarda Municipal, com pessoal especializado, seja em trabalho voluntário ou em trabalho formal público, para melhor utilização desses espaços públicos em prol desses serviços, isso é uma das propostas que já estão escritas nas minhas propostas. E por que isso? Fora do Brasil, a gente já viu outras experiências estudando e pesquisando de aparelhos como estádios de futebol, quadras, escolas, que ficam subutilizadas no final de semana e no período noturno e que podem ser utilizadas para projetos sociais. Do que é que precisa? De organização. Porque muitas pessoas e muitos voluntários humanos, como o senhor e o pessoal da sua igreja, estão dispostos a fazer isso, mas lhe falta estrutura. Porque é muito mais difícil você distribuir a sopa sem segurança. É muito mais difícil você fazer uma atividade educacional ou esportiva para tirar aqueles jovens do risco, se você não tem um aparelho para fazer. Então, se você tem a escola, se você tem a quadra, se você tem o estádio de futebol, isso tem que ser utilizado nos momentos ociosos. Mas tem que ser utilizado não é para lucratividade, tem que ser utilizado exatamente para essas ações sociais e humanitárias. Porque esse é aparelho público que está subutilizado, está ocioso, e as pessoas precisam desse tipo de atenção. Então, aqui eu tenho utilização de espaços públicos para ações de projetos sociais, seja com parceria público-privada, seja só o público, seja somente ações humanitárias de organizações religiosas. Ninguém trouxe essa ideia ainda. Mas sempre quando eu vejo algo novo aqui... E está escrito. Meus parabéns, porque você vê que a nossa... Irmã Estela, ela mencionou algo interessante. A senhora já veio, né, trazendo também outra visão muito clara, muito concisa, da ampliação, da potencialização desse auxílio para a igreja. Que são estados que já existem, são ambientes que já existem. Verdade. E por que você não deixar quem quer fazer o bem, fazer a ação, porque utilizar? Porque nos falta estrutura. Nos falta estrutura. Então, é muito diferente você ter esse aparelho já Todavia, pronto. eu pergunto algo à senhora que, assim, me deixa preocupado. Muitas pessoas, elas prometem muito nessa campanha. E eu estou procurando encontrar pessoas que não só prometam, mas já têm uma trajetória. A senhora disse que tinha essa ideia de abraçar as causas sociais, mas o que é que a senhora tem feito? Vamos lá. Como eu disse antes, eu trabalho com segurança e com educação. Na atividade educacional, que eu acredito sem pieguice, que realmente a educação é quem transforma o mundo, que transforma o ser humano, lhe dá oportunidade, né, lhe dá dignidade, porque você se torna um sujeito capaz de galgar e não apenas de receber. Então, você se torna menos dependente dos outros e muito mais autônomo. Isso traz dignidade para todo mundo. O meu título de cidadã pessoense foi feito em cima exatamente de trabalho voluntário de educação jurídica para líderes comunitários e para pessoas de comunidades. Qual é, não só os líderes, mas para cidadãos que queiram se engajar, qual era a ideia e como é que a gente executava isso? E nós tivemos uma interrupção momentânea em relação a esse projeto, chamava Direito Cidadão. Nós capacitamos alunos que querem ser voluntários e, juntamente conosco, nós vamos a comunidades em busca dos líderes comunitários para trazer informações. Por que houve essa interrupção? Por falta de uma estrutura. Olha só. E aí, como ele disse, quem sofre na ponta é que sente a necessidade de fazer. Então, em determinadas comunidades, a gente não tem um aparelho, ou tem o aparelho que não pode ser usado, e aí a ideia de se utilizar esses aparelhos para esse tipo de atividade. Por quê? Você reunir as pessoas nas casas dos outros, utilizando a boa vontade do outro, chega um momento que isso para. Verdade. Né? As pessoas se engajam, mas chega um momento que, por diversos fatores, elas param. Então, se você tem uma estrutura mínima para realizar atividades como essas, era uma atividade de educação e empoderamento do cidadão, para ensinar ao cidadão exatamente quais são os seus direitos básicos relativos ao consumo, à saúde, né? À educação, à segurança, para o cidadão não ficar rodando de um órgão para outro, procurando onde é que eu resolvo esse problema. Então, essa atividade ela foi interrompida por essa falta de estrutura. Muito importante ressaltar, né? Isso. Exato. Inclusive, pegando um gancho aí do que a senhora falou, eu acabei de interromper. Porque a gente ficou muito grande. O que aconteceu? O nosso trabalho é feito na casa de uma irmã. Pronto. Nós não temos a nossa cozinha. Pronto. Então, chegou um momento, a gente quando fazia um caldeirão de sopa, dava para fazer. Agora a gente está fazendo 10. Pronto.
O senhor viveu na pele a mesma coisa que eu. Então, chegou um momento que eu entrei dentro da casa da irmã e, assim, a gente tinha tomado conta da casa dela. Aí eu disse, minha irmã, ela disse, não, pastor, é para a obra do Senhor, é para ajudar o próximo. Eu disse, mas não pode ser assim. Exato. Então, eu acabei interrompendo o projeto. Interrompi lá e comecei o podcast. Eu disse, pronto, agora nós iremos locar, conseguir um espaço. Inclusive, esse espaço está terminando a construção desse espaço agora. Nós iremos alugar esse espaço, que é próximo à nossa congregação. E nós iremos fazer um grande investimento. E montar uma cozinha industrial. Nós não temos fogão. Nós não temos freezer. Tudo é emprestado. Até alguns dias atrás, durante 6 anos do projeto, a gente só tinha um caldeirão. E eu cheguei um momento que eu disse, não, a gente está usando tudo emprestado. A gente precisava de 10, então a gente tinha um e pegava 9 emprestado. Então, graças a Deus, procurei algumas pessoas que nos ajudaram. A gente comprou mais 3 caldeirões, panela, aquela cuscuzeira gigante, escorredor. Então, conseguimos comprar algumas coisas e estamos batalhando para comprar as demais. E eu disse, agora nós não iremos voltar enquanto nós não tivermos estrutura. Então, houve a interrupção para a gente se estruturar. Temos agora um trailer muito bonito, muito lindo, tudo preparado ali para a gente levar essa cozinha solidária para a rua. Então, muita coisa está acontecendo e muita gente, mas pastor, o senhor parou de Simão, porque a gente vai voltar gigante. É porque às vezes você tem que parar para poder conseguir fazer o que é necessário. Então, a gente parou distribuindo 400 refeições aos domingos. E nós iremos voltar distribuindo 1000 refeições todos os dias. Pois é. Mas veja, aos domingos, enquanto vocês, seu grupo, as pessoas que estão engajadas nesse projeto, enquanto se estruturava para o projeto maior de 1000 refeições ao dia, se você tivesse uma estrutura cedida de uma cozinha, de uma escola... Não tinha parado. Não tinha parado as 1000 refeições ao dia. Entendeu qual é a ideia? Eu precisei chegar para os nossos mantenedores e dizer assim, meu irmão, para de doar. A gente não tem nem onde guardar. Eu precisei interromper. Você imagina isso? Foi tanto tempo, uma trajetória para construir e chegar para eles e dizer assim, irmão, vocês estão doando demais. Pare que a gente não tem mais como fazer e eu não quero mais sacrificar as irmãs, porque a gente não tem estrutura. Pronto, porque, como você disse, por mais doação humanitária dessa irmã, por mais boa vontade, por mais que ela acredite na obra, chega um momento que se torna inconveniente na vida daquela pessoa, na família dela. Ela pode ter um ente querido que está doente, que precisa dar atenção, que precisa daquele espaço físico e estava tudo tomado pela obra. Verdade. E não é o adequado. Não é o adequado. Não, o adequado é que todos nós possamos, irmanamente, suportar o peso que ele fica leve para todo mundo. É assim que eu penso. Foi o que eu pensei. Agora, mudando um pouco o tema, eu quero falar sobre segurança pública. Algo que a senhora entende muito bem. É assim, ontem houve um alinhamento que eu achava impossível, mas eu vinha cantando essa bola aqui faz tempo. O Ricardo Coutinho esteve sentado aí onde a senhora está. Passou aqui o Coronel Sobreira, o Marcos Henrique. E quando eu vi um alinhamento na Câmara, Milanês, Coronel Sobreira e Marcos Henrique, eu disse, eita, que muita gente não está percebendo, mas já está havendo ali uma aliança entre eles para formar uma posição forte. Tem o Carlão também. Então, eu penso que a política precisa dessas articulações. Então, ontem houve um momento que estava ali Luciano Cartacho, o Queiroga e o nosso querido Rui Carneiro. Todavia, eu não sei se o tiro saiu pela culatra, eu não sei se o efeito foi benéfico. Na minha concepção, eu acredito que eles formam aí uma linha de frente muito forte para poder estar realmente à altura do Cícero Lucena, porque Cícero é um homem de muita experiência. Sim. Fez um mandato, eu costumo dizer aqui que Cícero está perdendo para ele mesmo. Ele já fez mandatos melhores e parece que ele veio agora. E eu estou dizendo o seguinte aqui, preste bem atenção. Pontue a pandemia no meio do mandato. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu disse aqui, talvez ele passou 4 anos organizando a casa. Exatamente. E agora, os próximos 4 anos, ele venha pegar João Pessoa e mudar a história dessa cidade. É exatamente isso. A senhora que está do lado de Cícero, não parece isso. Parece não, pode ter certeza que é. Eu acho que ele organizou, ele deixou o cenário e se reeleito, talvez ele venha gigante. Ou talvez não.
Mas a pergunta que eu faço à senhora é, sabe, houve esse alinhamento político que é praticamente impossível. Eu quero ver como é que Queiroga vai trazer Bolsonaro para sentar ao lado de Lula com Luciano Cartacho. Eu não acredito, eles não conseguem se unir nacionalmente. Como é que vai ser essa questão no município? Se houver essa aliança, aí a pergunta que eu quero fazer, e o ponto de convergência deles é a criminalidade. Sim. E eu vejo que todos que têm passado aqui, inclusive saiu daqui, o professor, e ele dizendo, olha, eu estou tendo dificuldade, eu sou da base de Cícero, eu estou tendo dificuldade para fazer minha campanha dentro das comunidades. Eu vejo que a senhora, como perita criminal, amedronta muita gente. Eu apoio o Coronel Sobreira, ele diz, pastor, coloca um adesivo no teu carro. Eu digo, meu irmão, esse adesivo pode me causar a morte, porque eu já sou perseguido porque ando ao lado de muitos coronéis. E quando eu coloco um adesivo e entro dentro da comunidade, é uma afronta direta, né, às pessoas que estão ali. Então, a minha preocupação é, será que a senhora vai chegar lá e representar também a comunidade? Será que a senhora tem gente lá dentro da comunidade, que a senhora tem esse braço? Ou a senhora é a candidata da elite? Vamos lá. Eu vou responder rapidamente, de maneira objetiva, em 3 pontos os seus questionamentos. Não posso deixar de tocar em 3 pontos. Primeiro, falando logo do nosso prefeito Cícero Lucena. Ele teve um mandato de 2 anos e meio, vamos ser sinceros. Ele teve uma pandemia no meio do caminho e, com tudo isso, conseguiu ainda recompor a cidade de João Pessoa de tudo que estava sucateado quando recebeu. Então, foi sim um mandato de recomposição, de organização da casa, para voltar agora 4 anos muito mais forte, né? Com possibilidade de fazer o que ele já sabe fazer. Cícero é um político muito experiente, muito experimentado, e ele sabe como trabalhar. Quando o senhor fala dessa aliança, digamos assim, dessa composição, que não me soa tão bem composta, o cimento ali não liga. A senhora acha que eles vão... O cimento ali não liga. Não liga, pastor. Né? Política é a arte da conciliação, mas ela tem que ser a arte da conciliação pensando na coletividade. Você concilia pensando num bem maior. Qual é o bem maior? A coletividade. Quando eu concilio numa dinâmica de desespero político para tentar atacar o único candidato que, de fato, tem envergadura para vencer as eleições, é uma conciliação momentânea e efêmera pensando no meu próprio umbigo e não pensando na cidade de João Pessoa. Então, por isso que eu acho que essa, entre aspas, aliança não dá liga, né? Porque ela não é calcada... Mas se der, pode vencer as eleições. Pastor, ela não é calcada em verdade. E aquele que não tem verdade não prospera, né? Mas, continuando, falando do terceiro item colocado aí no seu questionamento, criminalidade. Ninguém aqui pode colocar uma cortina de fumaça e ocultar a presença crescente da criminalidade, não só em João Pessoa, mas em todas as cidades da Paraíba, em todo o nosso país. Isso, de 20 anos para cá, a gente vê numa crescente muito maior. E é uma preocupação que tem que ser não só do município, do governo do estado da Paraíba, do governo federal, porque é uma realidade. E a gente não pode abandonar as pessoas nas comunidades na mão do crime organizado. O Estado tem que se fazer presente. E quando eu falo do Estado, estou falando do Estado lato sensu. Município, Estado, governo federal. E só com as forças unidas aí de verdade, união de verdade, pensando no cidadão, pensando no trabalho, pensando na segurança daquele cidadão, é que a gente vai conseguir sair dessa. A gente precisa, e está aqui também, nas minhas propostas escritas de futuros projetos de lei, a gente precisa, voltando para o município, de um maior efetivo da nossa Guarda Municipal, com concursos periódicos, mas principalmente do entrelaçamento das forças de segurança pública, com a maior participação da Guarda nos planejamentos de segurança pública da cidade de João Pessoa, juntamente com as forças estaduais. Porque quem melhor conhece a cidade de João Pessoa e os seus meandros é a Guarda, que anda por todos os locais, preparada como ela é e equipada como ela está. Mas a gente pode tornar isso melhor ainda. Então, quando você me pergunta se eu sou candidata da elite ou candidata da comunidade, vou lhe dizer de novo, eu sou candidata dos cidadãos de João Pessoa. Onde existir o problema a ser resolvido, eu estarei lá com proposituras e com fiscalização. E eu não preciso ter o braço X ou o braço Y na comunidade para olhar pela comunidade. Só para você ter uma ideia, como professora, eu já fui professora de pessoas, como o senhor chamou, da elite e de pessoas da comunidade, que chegaram à faculdade
e conseguiram entender que aquele ambiente também pertence a eles. E eu me considero também uma responsável por isso. Porque quando essas pessoas chegaram, muitas delas chegam, inclusive, viu, pastor, porque ao longo da vida inteira, são doutrinadas negativamente a acreditar que não podem prosperar. Que nasceram num ambiente com poucas oportunidades e ali irão morrer sem crescimento. E muitas dessas pessoas, quando chegaram na faculdade, na universidade, e se depararam comigo, o meu discurso e as minhas ações de pegar na mão é no sentido de você não pode desistir, não, porque você pode fazer por você e pelos seus que estão lá dentro. Transformando, ajudando essas pessoas a se transformarem em agentes transformadores de verdade dentro daquela comunidade. Eu tenho alunas e alunos, ex-alunos e ex-alunas assim. A senhora está conseguindo fazer campanha dentro das comunidades? Sim. Mas não em é porque a algumas senhora localidades. é da base do prefeito? Não, não. E onde é que eu tenho penetração, vamos chamar assim? Independentemente de ser a comunidade, ou ser o bairro nobre, ou ser o bairro central. A minha penetração em todos os ambientes diz respeito à história de vida que eu construí. As pessoas que conviveram comigo ao longo da minha vida e conhecem o meu caráter e o meu trabalho. Então, nas comunidades, no bairro nobre, no centro da cidade, eu tenho ex-colegas, colegas, ex-alunos, alunos, que conhecem a mulher que Gabriela é, o trabalho que ela realiza, a força que ela representa e por isso me permitem estar nesses ambientes. É por um relacionamento construído ao longo de 2 décadas na cidade de João Pessoa, com um trabalho sério e ético, que eu consigo estar em todos os lugares. Eu não sei não. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque eu vejo que a senhora carrega uma bandeira que a criminalidade não gosta, não. Então, eu não sei se a senhora, daqui pro final desse pleito, a senhora não vai ser recebida a bala por aí, não. Espero que não. E estou me colocando à disposição para estar em todos os lugares, porque sem coragem a gente não modifica nada. Isso é importante ressaltar, porque tem muitos candidatos que estão recuando. Então, eu costumo dizer, quem tem medo de se molhar, não vai para a chuva, não. Pronto. Eu passei alguns anos, pastor, para me candidatar nesta composição com o nosso querido Humberto Pontes, como foi colocado aqui. Em outros momentos, sem conflito com ele, fui convidada, talvez até por ser mulher, também pela minha história de vida, para compor outros pleitos. E a todo momento eu disse, não, ainda não. Por quê? Porque eu ainda não estava preparada. Mas agora eu estou preparada. E você sabe qual é o slogan da minha candidatura? A força feminina a serviço de todos. Exatamente porque eu não quero trabalhar por A, por B ou por C. A senhora é uma para feminista? Todos. Não. Eu sou uma mulher que quero trabalhar para todos. Se fosse nesta linha que o senhor está perguntando, meu slogan seria mulher para mulher. Sou uma mulher para representar mulheres. Não, eu estou para representar todos. Homens, mulheres, crianças, idosos. As pessoas da comunidade, de fora dela. Da segurança pública. Eu quero ressaltar algo que eu acredito ser muito relevante. E com força. Com força quer dizer, eu não recuo. Isso é muito importante. E quem me conhece sabe disso. Precisamos de pessoas como Fui a assim senhora. na segurança pública, durante toda a minha história na segurança pública, nos cargos que exerci de gestão da segurança pública, que fui alçada... Quais foram os cargos? Eu fui chefe de núcleo, chefe da criminalística do estado inteiro, quando era estadual. Fui superintendente do Instituto de Polícia Científica. Só não fui diretora do Instituto. Foi o único cargo que eu não exerci, que foi o cargo que o doutor Humberto exerceu. Mas do segundo cargo abaixo, eu realizei todos os cargos de gestão. E não fui alçada a cargo de gestão por conhecer políticos, embora seja um cargo em comissão. Mas fui levada por conhecimento técnico. Fui convidada por pessoas que eu não conhecia antes de estar lá, que viram o meu trabalho se desenvolvendo e disseram, não, eu quero você fazendo esse trabalho. E é óbvio que cargo de gestão, a gente desagrada algumas pessoas que não querem fazer o correto, Verdade. que não querem sair do lugar comum. Mas eu nunca recuei. Eu faço menção de algo que eu acredito ser lamentável. Em Cabedelo não há uma vereadora. Em João Pessoa, só uma foi eleita na eleição passada. Em Santa Rita, só tem 2 vereadoras. E nós conhecemos a força da mulher e do voto da mulher. Mas parece que tem um lema aí que mulher não vota em mulher. Sim. E eu vejo isso como algo muito lamentável, porque a política, ela perde muito. Mas, pastor, será que não é porque as mulheres que colocaram seu nome à disposição talvez também não representassem bem as mulheres? Tem muita gente boa. Tem. Tem muita mulher preparada. Tem. Eu acredito que tem muito ainda preconceito. Também tem. Que acredita que o lugar
da mulher na cozinha. Isso chama violência política, o senhor sabe, né? Então, eu lamento muito. Eu estou trazendo aqui no podcast, fazendo questão de trazer pessoas como a senhora, de grande envergadura, mulheres que estão preparadas. Porque muitos dizem, não, tem que ser 30% de mulher. Não, é 30% de sexo oposto. E eu estou aqui dizendo, olha, que seja 30% de homens. Precisamos de mais mulheres na política. Precisamos porque as mulheres que são, de fato, preparadas e estão dispostas a pagar o preço de uma vida pública, porque é qualquer pessoa, seja homem ou mulher, a vida pública ela é difícil, né? Então, estas pessoas que estão preparadas e dispostas a fazer isso, elas não podem ser medidas pelo seu sexo. E a gente sabe, viu, pastor, vamos puxar a sardinha para as mulheres, que uma mulher preparada, ela concilia tudo, né? Ela consegue... Você me perguntou, como é que você vai dar conta? A gente consegue dar conta, né? Eu lhe pergunto, a senhora falou que a questão do despreparo, né? Também tem, o senhor sabe disso. Será que muito se atribui a ex-presidente Dilma? Não sei lhe dizer. Não sei, com sinceridade, não sei lhe dizer. Se isso ela lhe representou como presidente? Não temos os mesmos ideais. Não, mas como presidente, como mulher. A senhora olhando assim, a senhora é uma mulher muito inteligente, uma mulher muito culta, e talvez se a senhora fosse presidente, o país teria tomado outro rumo. Mas há quem diga que Dilma tinha dificuldade até para somar. Quer que eu lhe seja muito sincera? Eu acho que em nenhum momento ela foi efetivamente a presidente. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que eu acho que ela era menina de recado. Eu acho que ela desempenhou um papel que deve ter aceitado realizá-lo, de representar outras pessoas e não fazer um governo próprio. Talvez, num governo próprio... É o que a senhora acredita ou o que a senhora acha? É o que eu acho, que pode ter acontecido. Então a senhora não se sentiu representada em momento algum? Não, porque na verdade eu não senti que houve uma gestão sequer dela naquele governo. Mas ela foi reeleita. Peraí, vamos lá. Pastor... Ela foi reeleita. Se fosse só um mandato... Pastor, eu estou aqui com o meu nome e a minha história. Muitas pessoas não me conhecem ainda. E quantas pessoas são eleitas para cargos de vereadores e deputados, etc., por conta do nome de alguém? Do pai, do tio, então, do avô. Então, pelo mérito dela, ela não estaria lá. Não sei lhe dizer. Mas não foi isso que foi colocado na balança naquelas eleições. Com certeza. Havia toda uma estrutura de uma ideologia pertencente àquele momento no país. Mas, com sinceridade, quando a gente fala de política, a gente sabe que a gente ainda tem um modelo estruturado de castas políticas, de outros políticos, de família, de mandatos anteriores, e que muitas vezes levam representantes que não são necessariamente as pessoas que seriam escolhidas numa política onde as pessoas pudessem ser escolhidas de fato pela sua competência, pelo seu histórico, pelas suas propostas. Eu vou só fazer uma observação. Eu conversando com uma pessoa nessa campanha, a gente conversa com muita gente, e é um momento muito enriquecedor, viu? Porque a gente troca experiências, troca informações, aprende muito e recebe também muito apoio e críticas construtivas. Mas lhe sou muito sincera, conversando com uma pessoa, a pessoa chegou para mim, não vou citar o nome do candidato, não interessa, e disse: não sei como você se candidatou, você é uma pessoa tão correta, tão ilibada, tão ética, e você é candidata numa mesma eleição, onde existem candidatos como fulano, cicrano e beltrano. Eu digo, olha, é por falta dos bons se candidatarem que os maus se elegem. Falta opção, e a gente vai nesse modelo pré-estabelecido, e se a gente se acovardar, a gente não vai sair desse modelo pré-estabelecido. Agora, seria maravilhoso se o eleitor pudesse ver o seu candidato por dentro. Se o eleitor pudesse, no momento que você bota seu nome à disposição, você fosse, entre aspas, escaneado de corpo e alma. E as pessoas pudessem conhecer de verdade qual é a sua finalidade quando você coloca o seu nome à disposição. O que é que você quer, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos e quais são as suas implicações. Com quem você tem rabo preso? Porque eu não tenho com ninguém. Mas, doutora, olha minha preocupação. Dessa forma, se as pessoas pudessem ver os seus candidatos de corpo e alma, aí elas poderiam ter uma escolha muito mais consciente. Olha só, talvez aqui nesse podcast a senhora seja uma das pessoas mais preparadas que já estiveram aqui. Passou muita gente gigante aqui. Mas eu vejo que a senhora está muito preparada. A senhora é uma mulher técnica.
Mas não sou só técnica, não. Mas essa é a minha preocupação. Mas eu não sou só técnica, não. Eu sou uma mulher Se que a senhora vai vive o João colocar Pessoa. a mão na massa. Eu sou uma mulher que vive o João A Pessoa. senhora vai pastor. ser uma vereadora que vai representar ali na Câmara ou a senhora vai estar nas ruas? Olha, não se engane com A elegância. com eu a fico elegância, preocupado, não é com isso. Não sejamos preconceituosos. Mas não é As preconceito. grandes ideias estão nas cabeças das pessoas que vivem João Pessoa. E não é só na minha, não. Então, eu tenho e sempre tive, enquanto educadora, inclusive, a sensibilidade de poder ouvir as pessoas. Que a senhora nasceu em berço de ouro. E entender, pastor, que a ideia da solução de determinadas problemáticas da nossa cidade não está necessariamente na cabeça do engenheiro, mas muitas vezes está na cabeça do indivíduo que mora naquela comunidade e vivencia aquele problema todos os dias. E como professora e educadora, eu sempre fui aberta a ouvir. Então, não se engane com o colar e a elegância. Isso não tira de mim a humanidade, nem muito menos a humildade de procurar onde eu vou ter as respostas e de ouvir as pessoas. Porque essa foi a minha história de vida. Quem já passou pela minha vida sabe que eu sou assim. Algo que é muito relevante. João Azevedo era considerado uma pessoa técnica, né? Um gestor mais técnico. Até então ninguém conhecia João Azevedo. Sim. Aí chega um momento que o maior expoente, para mim, o melhor governador que a Paraíba já teve, Ricardo Coutinho, diz: votem em João. Ele é uma pessoa técnica e vai fazer um bom governo. Resultado, está fazendo um bom governo. Então, eu não sei, eu vejo que existe essa possibilidade, mas eu acho muito difícil. Por que eu acho muito difícil? Quem chegou à presidência foi Bolsonaro, e assim, quem chegou à presidência foi Lula. Eu não sei, quando eu olho e vejo Fernando Henrique muito preparado, né, uma pessoa muito culta, e tantos outros, você vê agora mesmo, eu não sei qual é o seu viés, quem a senhora apoiou, mas Ciro Gomes, parece que está mais preparado, é uma pessoa técnica. Mas escuta, com esse seu discurso, sabe o que é que o senhor está me dizendo? Que as pessoas, os cidadãos de João Pessoa, não vão escolher uma pessoa só porque ela é preparada. E não é assim. De maneira alguma. Mas o povo fica com medo. Mas as pessoas... Não, mas Concorda aí é que tá. comigo? Mas é que tá. Não é nem que eles ficam com medo. Eu acho que não é medo. Eu acho que, de fato, é você não ter a oportunidade... Pronto, essa é a minha primeira candidatura. O que é que eu tenho de grande desvantagem em relação aos demais candidatos, que já são candidatos experimentados? Muita gente não me conhece, não me conhecia, não conhecia o meu trabalho. Mas tenho certeza que se parar para escutar, olhar no meu olho, vai ver que o que eu estou trazendo é de verdade. E ser preparado não quer dizer que eu não sou humana, nem tenho proximidade com o cidadão. Ser preparado quer dizer que, além de humana, eu estou preparada. Isso é muito importante ressaltar. Entende? Além de humano, eu estou preparada. Então, se você tem candidatos humanos, sensíveis ao problema da população, mas que só são humanos e não estão preparados, e você tem candidatos humanos, sensíveis aos problemas da população e que estão preparados, o que é razoável você escolher? Quem está preparado. Então, estar preparado não é um demérito, pastor. É mas um para mérito. muitas pessoas é um demérito. É um mérito. Mas sabe Até por quê? porque boa parte da população não tem uma Mas formação sabe por quê? acadêmica, não tem Exatamente uma por graduação. isso. Não é porque a pessoa não tem a graduação, é porque as outras pessoas, estes não preparados, que nunca quiseram se preparar, porque vivem nessa roda que a política alimenta de voo mesmo despreparado, se aproveitam disso e colocaram na cabeça das pessoas... Elegeram Santino. Escute, colocaram... A senhora lembra da época? Lembro. Tiririca. Colocaram na cabeça das pessoas que elas não têm escolha. Que você não é preparado, essa pessoa não lhe representa. Quem disse? Que porque você não tem uma educação formal, você não vai ser representado por quem tem. Então, isso é arquitetada proposital. Eu digo àquela pessoa que ela não vai sair daquele ambiente, que ela não tem outras oportunidades, que ela não tem mais direitos do que aquilo e que eu sou o melhor que ela pode escolher. Mentira dessas pessoas, que ao longo de todos esses anos, o que é que eles fazem? Não evoluem, não melhoram, só sugam. E fazem com que a população fique sempre no mesmo lugar. Eu acredito que é muito importante nós elegermos pessoas como a nossa doutora Gabriela. Pessoas que já estão bem resolvidas,
na sua vida, que já tem a sua formação acadêmica. Não estou aqui para brincar, nem para Não está aqui autopromoção. para ganhar dinheiro, Não. porque já tem uma vida confortável, já nasceu em berço de ouro, né? Tem Esse de ouro pai- está por sua conta. Não, médico, advogado. Então, assim, querendo ou não, já nasceu numa Sim, estrutura... tem uma vida confortável. Uma vida confortável. Então, eu acredito que é muito importante colocar pessoas como a senhora lá, porque talvez possa fazer um bom mandato. Eu vejo como muito preocupante você eleger alguém. Não, eu vou eleger essa pessoa porque ela me representa, ela é compatível comigo, ela fala, sabe, a minha língua. Assim, eu acredito que é um grande erro. Vou dar um exemplo. Eu votei em Lula e votei em Bolsonaro, mas por falta de opção. Porque se tivesse um Sérgio Moro lá, um Deltan Dallagnol, não vou citar outros não, mas vou falar o que eu sou mais alinhado. Eu jamais votaria neles. Mas por falta de opção, vai para o segundo turno. No primeiro turno dá para você escolher. No segundo turno, eu não voto nulo. Eu acredito que é um desserviço. Então, quando eu olho para a doutora Gabriela, eu vejo o que ela falou aqui é uma pura verdade. Eu acredito que a população tem que perder esse medo. Sim. E quanto mais capacitado for o candidato, eu acredito que ele já larga na frente. Eu acredito que é um erro muito grande da população. Ter medo, não. Tem capacidade, não é o demérito. Não, pelo contrário. Você se prepara exatamente para bem representar. Muitas pessoas me veem aqui entrevistando pessoas como a nossa doutora Gabriela, de grande envergadura, e acham que eu caí de paraquedas. Não, esse pastor deu na cabeça dele lá de sentar, entrevistar. Não, meu irmão, eu estudei muito para isso. Eu estudei muito. Para começar um podcast, Pronto. eu não vim começar esse podcast hoje. Esse podcast já está planejado já há muitos anos. Pronto. E pode ter certeza que você se dedicou e hoje você está melhor do que estava. Com certeza. E é isso que as pessoas precisam entender. Todos nós podemos melhorar, entende, pastor? Então, assim, você não pode se conformar em estar sempre com esse voto de protesto. Eu vou votar em fulano porque ele é legalzinho ou porque é meu amigo. Muito bom tocar nesse ponto. Voto de protesto, isso está errado, tá irmão. errado. Então, o que é que eu falo aqui? Você não deve protestar, você deve votar e cobrar. Eu vou lhe dar um exemplo. Me dá medo, receio, não colocar nem com medo, como receio, sentar com a doutora Gabriela, né? Então, sentar com ela aqui, eu fico receoso, eu digo assim, eu gosto de falar, você vê que a minha linguagem é uma linguagem do povão. Eu estudei muito, eu poderia usar uma linguagem rebuscada, eu poderia, mas eu prefiro deixar o convidado usar essa linguagem, eu quero usar a linguagem do povo. E eu não vejo um demérito nisso. Eu quero comunicar de uma forma muito clara e concisa. É a linguagem que eles entendem. Talvez Lula e Bolsonaro consigam chegar lá porque eles conseguem falar com o povo. E eu vi que a doutora Gabriela, ela citou muito pouco termos técnicos aqui. Sim, porque eu faço educação de pessoas. E para fazer a educação de pessoas, eu tenho que falar a linguagem das pessoas. Eu vi a senhora aqui numa linguagem coloquial, né? De uma forma muito simples, muito dedicada a comunicar a mensagem. A senhora poderia chegar aqui e o podcast ser muito chato, a senhora, não, os termos técnicos e começar a citar. Aquela linguagem que traz as panelas para a mesa. Você quer mostrar tudo o que você conhece. Eu acho que isso é uma atitude muito soberba. Exato, é uma empáfia. E a população não precisa disso, não. Eu vi que o Ricardo Coutinho, o nosso ex-governador, ele esteve aqui e quando ele saiu, uma pessoa chegou para mim e disse assim, ele é muito inteligente. Mas parecia que eu estava conversando com alguém que não teve 2 mandatos como governador, que não foi prefeito por 2 vezes, uma pessoa muito simples. E isso mostra a grandeza. Mas, pastor, eu costumo dizer que não são os seus títulos, os seus diplomas, a sua formação técnica que falam quem você é. São as suas atitudes, né? É como você atua no dia a dia, é como você trabalha com as pessoas, é como você se relaciona com as pessoas. Isso é que faz a grandeza do ser humano. Isso é muito saber importante. Entrar e sair em todos os lugares. Eu vejo que muitos têm essa dificuldade. Eu, antigamente, quando eu era mais jovem, né, eu gostava de ver os guias eleitorais. Os mais preparados eram aqueles. Parece um robô, Parecia um robô. Mas que você fosse olhar, era o doutor fulano de tal. Parece que tá se quebrando. Sim. Eu vejo uma doutora aqui muito preparada, mas é gente da gente. Pois é, porque o que eu estou colocando aqui à disposição da cidade de João Pessoa não é título nem informação, não. É a força e a vontade de trabalhar. Lógico que o histórico e a preparação vêm junto, mas eu estou vindo aqui para fazer. Não para fazer de conta que vim fazer, nem para desfilar,
nem para Isso aparecer. É muito importante, isso é de muito maneira importante. alguma. Eu vejo Não estou que, para aparecer. Eu vejo que teve esse preconceito. Grande parte dos doutores que foram candidatos, eles chegavam lá e... Né, aí a gente já começava a rir no guia eleitoral. Mas aí eu vejo uma pessoa aqui que está tratando dos temas sensíveis, não está tratando de uma forma técnica. Eu sei que ela poderia elevar muito o nível da conversa, a professora universitária, uma perita criminal, então, mas ela disse, não, eu vou me comunicar. Exato. Eu aprendi com a minha professora de português que ela disse assim, ninguém fala errado, fala inadequado. Isso, para aquele ambiente. Para aquele ambiente. Então, muitas pessoas chegam para mim, pai, pastor, o senhor está falando ali, sabonetou, vereador lagartixa. Eu digo, meu irmão, mas é o que o povo entende. Claro. Eu poderia falar outros termos. Pastor, mude o vocabulário, o senhor está lidando com pessoas de alto gabarito. Meu irmão, eu vou falar desse mesmo jeito. Porque está comunicando a mensagem, eu estou cumprindo o meu propósito. Eu não estou falando também de uma forma religiosa. Você não me vê aqui, por mais que eu seja um pastor, mas eu não trago isso para a mesa também. Tem gente que chega aqui e diz, esse pastor vai tratar de temas teológicos. Não, meu irmão, eu acredito que a finalidade aqui é outra, o propósito é outro. Então estamos chegando ao fim de mais um TheCast. Temas sensíveis de alta relevância. Você entendeu o propósito, a finalidade. É uma grande candidata, vem gigante aí. Acredito que tendo o padrinho que ela tem, doutor Humberto Pontes, sei não, viu? Ela tem chances reais de chegar. Principalmente que ele vem daqui a 2 anos como candidato a deputado e tem chances reais de chegar, porque realmente é muito bem quisto na área da segurança pública, em todos os outros âmbitos também, governou para todos. Então eu vejo que você pode sim votar. Eu não teria problema nenhum, se eu não já tivesse alguém que eu apoiasse, como o Coronel Sobreira, poderia apoiar tranquilamente a senhora. Todavia, eu peço à senhora que dentro de 1 minuto faça as suas considerações finais, fale aí com seus eleitores, faça aquele pedido de voto, né? Porque parece que agora na campanha tem o momento de caça aos pobres, e agora cheira o pobre, beija o pobre, alisa o pobre, abraça o pobre, porque o pobre dá voto. Mas parece que a senhora já tem muita intimidade com os pobres, inclusive até como professora, a senhora já tem muitas pessoas de comunidades lá. Exatamente. A ideia é, como o senhor colocou aí, agradeço demais as suas palavras generosas, mas com muita firmeza e muita determinação, que são marcas da minha personalidade. Eu venho, sim, com um apoio muito importante, mas venho trazendo a minha história de vida, tá? Os meus valores, o meu comprometimento para a cidade de João Pessoa. Me apresento, de fato, como uma novidade, não uma novidade no trabalho, nem uma novidade na segurança, nem na educação, mas como uma novidade na política. E venho, sim, pedir o voto de todos. Homens, mulheres, cidadãos de João Pessoa, de todos os bairros da nossa cidade, porque me sinto representado, me sinto capaz de representá-los, né? Me sinto, de fato, com a força e a energia necessária para representá-los, sem nenhuma forma de distinção, tá? Com muita firmeza, trazendo aí a força feminina a serviço de todos. Uma mulher para trabalhar pela nossa cidade, por todos os bairros e pelos propósitos corretos dentro da nossa cidade. E o seu número? Meu número 11-202. Olha só, Gabriela Nóbrega, gigante, gigante. Essa mulher vem para bater na mesa, é uma das mais preparadas que passou aqui nesse podcast. Agradeço, sei que a sua agenda realmente é muito difícil encontrar um espaço e a senhora entendeu a importância de estarmos aqui. Olha só, estamos chegando a muitas visualizações simultâneas. Viu? Eu parabenizo a todos aqueles que passaram, mas a senhora parece que tem uma força muito grande aí nas mídias sociais, muitas pessoas lhe acompanhando, muitas pessoas lhe parabenizando aqui. Então, desde já, quero também externar uma opinião própria minha, que eu vejo que você tem que analisar com muito cuidado. Principalmente esse pleito eleitoral, porque pode ser que a doutora ela não chegue na sua casa. Pode ser que muitos que passaram por aqui não tenham como chegar, até porque a criminalidade está impedindo. E o propósito desse podcast é que as pessoas venham chegar na sua casa, através dessa mensagem. Então você tem o direito ao voto. Na hora lá da urna, você escolhe quem votar. Então anota o número da doutora e na hora do vamos ver, você vota em quem você quiser. Ninguém tem nem como identificar. Exatamente, é isso. A gente vive numa dinâmica política, né, onde as pessoas acham que podem controlar o seu voto e elas não podem. E eu estou aqui exatamente com essa voz, de dizer que estou para enfrentar os problemas que forem necessários sem baixar a cabeça. Então é 11-202. Até o nosso
próximo episódio, amanhã tem Elton René, viu? E tem o nosso Pedro Regis, gigante, vai estar conosco. Ó. Amanhã temos mais 2 episódios, um de 10 às 11 e outro de 11 a meio-dia. Conto com você, com a sua audiência. Desde já agradeço a Deus pelo privilégio de me sentar com pessoas de tão grande envergadura. Algumas pessoas dizem, mas pastor, qual foi o maior propósito de iniciar esse podcast? Eu digo, aprender. Eu sou um aluno, sabe? Eu aprendo muito. Eu estou saindo daqui gigante. Foi uma aula, estar com uma professora aqui é uma aula. Então, assim, cada dia que passa alguém por aqui, eu vou pegando, sabe, uma ideia de um, de outro, a forma, sabe, de trabalhar. E eu vou, quando terminar essa campanha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, eu vou sair dessa campanha gigante. Quem mais ganhou nessa campanha foi eu, porque eu trouxe as pessoas que realmente vão governar essa cidade. Minha esposa disse, você já imaginou se muitos que passarem lá forem eleitos? Você já imaginou a representatividade que você vai ter lá na Câmara de bater na porta e dizer, ó, doutora, Cobrar. lembra dos espaços que a senhora falou para que a gente pode utilizar, que a senhora vai pleitear essa causa? Nos ajude. Exatamente. Então, até amanhã, nosso próximo TheCast, temas sensíveis de alta relevância. Que Deus continue vos abençoando. Amém.